Olá, eu sou a Ana do Marketing Carrefour e esse é mais um episódio da Porta para Dentro, o videocast do Carrefour. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o universo cervejeiro. Afinal, será que cerveja é tudo igual? E para me ajudar nesse bate-papo e descomplicar sobre esse assunto, eu convidei a Débora Carvalieri, embaixadora em cervejas especiais da Ambev. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada por você ter aceitado esse convite. Que delícia, hein? Trabalhar só com cervejas especiais? Olha, não vou negar. Imagino. Bom, eu que agradeço o convite, Ana. É um prazer estar aqui, ter essa conversa, esse bate-papo bacana, a gente falar sobre cervejas especiais, falar um pouco desse universo de uma forma tranquila, de uma forma onde a gente mostra que não é um universo tão complicado assim como algumas pessoas acham. É exatamente isso que a gente quer, Débora. A gente propôs com esse projeto conversar, trazer assuntos que têm os famosos mito ou é tranquilo, né? O que a gente pode trazer para os nossos clientes, para os nossos consumidores, a forma mais fácil e tranquila de identificar do que gosta, enfim, e saber um pouquinho mais do assunto. E a gente também trazer um pouquinho de conhecimento, né? Então vamos começar pela pergunta que todo mundo se faz. O que é uma cerveja especial? Por que esse nome? Quais são os diferenciais que colocaram esse rótulo, né, literalmente nas cervejas especiais? Sim, que colocaram elas nesse patamar, né, diferente. Exato. Como o próprio nome diz, Ana, cerveja especial é uma cerveja que foi pensada para ser diferente de uma cerveja um pouco mais comum. O que eu quero dizer como comum? Geralmente, quando o consumidor, quando a gente pensa em cerveja, o que vem na cabeça, né? Aquele copo que a gente, ou copo americano, ou aquela tulipa, com uma cerveja dourada, espuma branca, uma cerveja translúcida. É isso que vem, a primeira coisa na nossa cabeça quando a gente pensa em cerveja. Uma cerveja especial, ela é uma cerveja que foi pensada para ser diferente desse estilo, que geralmente é uma Pilsen ou uma American Lager, né? Essas são as cervejas que têm essa característica que eu descrevi. Cervejas especiais, elas têm ou cereais diferentes, teor alcoólico diferente, coloração diferente, um pouco mais amarga, um pouco mais ácida, vai uma fruta, vai uma nota de café, de chocolate, sabor, né? Um sabor, né? Então são cervejas que a gente trata diferente no nosso sensorial, tanto de paladar, né, quanto de olfato, né, quanto de aroma. Então ela traz características diferentes da cerveja que acaba sendo um pouco mais comum, que a gente está acostumado no nosso dia a dia. E aí a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Não tem cerveja boa e cerveja ruim, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Para a gente não colocar elas em prateleiras diferentes ali dentro da nossa escolha, né? Na decisão que a gente faz, né? E esses tipos de cerveja especial que você já começou a falar ali da Lager, enfim, a gente queria entender um pouquinho mais quais são esses principais tipos, né? E aí você puxou ainda também o que diferencia uma da outra. Como é que eu seleciono, assim? Putz, eu tenho vários tipos, eu gosto dessa, não gosto dessa, tem a ver com paladar, tem a ver com sabor, tem a ver com olfato, mas o que diferencia uma da outra no consumidor que olha ali para a prateleira e fala assim, é mais forte, é mais fraca, como é que a gente... Para o nosso cliente, né, que está ali na prateleira, tem uma infinidade de opção, como é que a gente identifica um pouco, né? Vamos lá, se a gente pensar em famílias cervejeiras, a gente tem duas grandes famílias, que são as lagers, né, que é muito mais conhecido, as pessoas falam muito mais, eu gosto de tomar uma lagerzinha, né, uma cerveja mais leve, e as ales. Isso é um processo de fermentação. Geralmente as lagers são cervejas mais leves, são essas cervejas mais do dia a dia, mais claras, são, né, como eu dei o exemplo da Pilsen e da American Lager. Ale são cervejas que elas são feitas num processo de fermentação diferente, alta fermentação, altas temperaturas. Para quê? Para trazer mais sensorial da cerveja. Então são receitas, são estilos cervejeiros que vão trazer mais aromas, que vão trazer colorações diferentes, vão trazer características que vão aguçar o nosso sensorial, né? Então vai trazer, às vezes, você coloca a cerveja, tô sentindo uma nota aqui de um chocolate numa cerveja escura, isso que as ales vão trazer. Então essa é uma das principais diferenças para a gente começar a entender,
tá? E não ser tão técnico, né? Só de olhar o rótulo você fala, uma lager. Bom, se essa aqui não tá escrito lager, ela deve ser uma ale, traz outras características. E quando a gente fala se uma cerveja é melhor ou é pior, na verdade tudo é o que você falou já, é paladar, né? Então, assim, às vezes uma pessoa identifica que uma cerveja é muito forte porque as características daquela cerveja, ela não tá acostumada no paladar. Né? Ou é uma cerveja muito amarga, ou uma cerveja ácida, é porque isso não está acostumado no dia a dia. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter uma mente aberta para provar sabores, entender o que a gente está bebendo, no sentido de entender paladar mesmo, né? Ai, tomei, gostei, deixa eu ler esse rótulo para entender o que, né? O que é essa cerveja, o que eu gostei, ou o que eu não gostei, ou que para mim, tá um pouco estranho, talvez eu tenha que experimentar um pouco outras, né? Mas tudo é uma questão de paladar. Aí você falou um pouquinho da coloração, né? O que a gente pode entender como mito ou verdade? A mais escura é mais forte, a mais clara é mais fraca? Tem a ver, não tem a ver? Tem até aquela que tem uma cor mais dourada, ela brilha, né, nos olhos ali, não chega a ser tão amareladinha. Como é que fica isso da coloração? Olha, não é uma condição uma cerveja escura ser mais forte, tá? Porque geralmente quando a gente fala de forte, a gente leva em consideração alguns fatores. Primeiro, o teor alcoólico. Então, é forte por quê? Porque é uma cerveja que tem um percentual de álcool mais alto. É mais forte porque ela é mais amarga. É mais forte porque no meu paladar ela trouxe notas que eu não estava acostumada. Então, tem alguns fatores. Quando a gente fala de cerveja escura, a gente está falando de um malte que sofreu uma tosta. Então, ele vai trazer notas um pouco diferentes para o nosso paladar, né? Mas não tem a ver com amargura. Pode ter uma relação. Se ele junto com isso tiver... por exemplo, se é um malte muito tostado, às vezes ele traz esse amargor da tosta do malte. Entendi. Se é uma cerveja que também traz um pouco de lúpulo, uma cerveja mais lupulada, que ela tem uma coloração diferente, ela um pouco mais amarga, pode ter, mas não é uma condição. Você tem cervejas escuras que muitas vezes traz nota de chocolate, traz nota de café, né? Então, isso não é uma condição. Mas no visual, a gente coloca um pouco essa condição, né? Ai, com essa cor ela deve ser bem mais forte. E às vezes não é. É um mito, né? É um mito. Por isso que é bom estar com a mente aberta para provar. Que bom esse bate-papo, Débora, porque é isso mesmo que a gente quer, desmistificar os mitos, né? Sim. E aí, aproveitando, falando sobre mais um mito, né? Uma cerveja especial, ela é uma artesanal? São coisas diferentes? É a mesma coisa? Como é que a gente explica isso pro cliente ali que ouve, né? Esse assunto tá muito em voga, né? Todo mundo fala, uma cerveja especial, uma cerveja artesanal. Nasceram muitas cervejarias, né? As pessoas fazem cervejas em casa. Como é que a gente identifica isso? Até ali no mercado mesmo, né? O que é uma especial, o que é uma artesanal, porque, enfim, só para a gente também levar mais essa informação para o cliente. Vamos lá, elas não precisam ser duas coisas completamente diferentes. Elas podem, em algum momento, ser uma cerveja especial artesanal, uma cerveja artesanal especial, ou não, pode ser só uma cerveja especial e uma cerveja artesanal. O importante é a gente perceber que a cerveja artesanal, como o próprio nome diz, ela é feita de uma forma artesanalmente. Então, geralmente, são volumes menores, existe um respeito em todo o processo, tanto no processo de fabricação, no processo de maturação, no processo... Todo esse processo que a cerveja vai levar, né, que o líquido vai levar, enquanto fábrica, ele é mais respeitado no sentido do artesanal, né? O mestre cervejeiro vai acompanhar todos os processos. Não que em grandes cervejarias não aconteça, pelo contrário. Você tem mestres cervejeiros que acompanham todo o processo. Mas o artesanal é um processo menor. É uma quantidade de litragem menor. Dá para fazer algumas loucurinhas. Já vamos colocar uma fruta aqui para ver como é que fica. Dá para testar mais. Dá para testar mais, né? Então, é como a gente pensa em outros insumos, né? Como o pão, como o café. Então, dá para fazer esse comparativo.
Já a cerveja especial é a receita diferente mesmo. Então, eu posso fazer uma cerveja especial numa cervejaria artesanal, eu posso fazer uma cerveja especial numa cervejaria com grande volume, tudo bem. Agora, o artesanal é num volume menor, né? Muitas vezes insumos que são colhidos próximos da cervejaria, né? O próprio mestre cervejeiro vai lá buscar a fruta que ele quer colocar. Então, tem a mão do artesão também nesse processo. Né? Que bacana. Essa é uma diferença. Conta mais um pouquinho o que é o mestre cervejeiro, né? O que você estudou para chegar até aqui? Você é uma mestre cervejeira? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou sommelier cervejeira, Uau. né? Eu fiz a formação no Brasil e fiz no exterior também. E eu sou mestre em estilos cervejeiros. Eu não sou uma mestre cervejeira, eu não atuo em produção, em fábrica, né? Então, o sommelier, a gente é muito voltado para o serviço. É isso, é muito conversar sobre cerveja, colocar cervejas especiais, colocar cervejas que são diferentes em pontos de venda, para o consumidor ter acesso a essas cervejas, né? Tentar explicar um pouco, desmistificar, né? E essa cerveja é muito forte, Nossa, tem gente que vai falar, isso nem parece cerveja. É isso aí. Porque às vezes é muito diferente do que o paladar está acostumado. Então, o meu trabalho é praticamente esse, sabe? Claro, provar muita cerveja, entender, né? Sabores, aromas, do que eu estou falando, mas trabalhar muito essa comunicação mesmo. Boa. Né? E, assim, não querendo fazer um comparativo com o vinho, mas já trazendo ali que o vinho tem taças diferentes para tomar os mais fortes, os mais fracos, o branco, claro, o tinto e os espumantes. Para a cerveja, tem taça especial, copo especial, temperatura ideal, o ambiente onde a gente armazena precisa ser dedicado para esse armazenamento, tanto como no recipiente, como uma geladeira numa temperatura. Como é que é esse paralelo ali entre o vinho e a cerveja? Tem. Tem, né? Imaginei. Tem. Copos. A gente tem diversos estilos de copos para determinados estilos de cerveja, né? Então, eu vou falar um que é mais fácil das pessoas lembrarem. O pint, por exemplo, que é aquele formato que geralmente se toma uma IPA, né? Então, ele tem uma boca que a gente fala um pouco mais amplo, porque ele acaba fechando um pouco no nariz, para quando a gente traz a cerveja na boca, a gente já vai descobrindo o aroma sensorial, né? Quais são os aromas que essa cerveja já está trazendo. O ideal, quando a gente fala de cerveja especial, é a gente colocar essa cerveja no copo. Por quê? Já tem a experiência visual da cor. Às vezes é uma cerveja que não foi filtrada, é uma cerveja turva. Às vezes ela é avermelhada, né? Ela já traz as características de espuma. Então, o seu visual, você já está começando a salivar de ver, né, aquela experiência. Quando você traz o copo, você já tem o sensorial de aroma, né? Então, tudo isso antes até de você colocar a cerveja na boca. Então, o ideal é sempre colocar num copo. Claro, tem copos que você consegue usar para vários estilos. Não precisa cada cerveja pensar num copo especial. Mas é interessante colocar num copo para ter todo o conceitual de aroma, receber toda essa experiência que a cerveja vai trazer. Com relação ao armazenamento, ideal não ficar no sol, ideal, né, tá num lugar um pouquinho mais escuro. A luz pode modificar um pouquinho as características da cerveja, né? Então, não tá em ambiente muito quente, porque tudo isso que acontece, você vai volatizando as características da cerveja. Então, o ideal não precisa estar na geladeira. Se for uma cerveja que não é pasteurizada, o ideal é que ela esteja refrigerada. Mas, se não precisa. Num armário, num lugar mais tranquilo na casa, que não fique com muito calor, né? Já mantém bem a cerveja. E aí existe uma temperatura ideal para consumo. Isso é uma discussão. Esse também é outro mito, né? É uma discussão, porque assim, a gente tá hoje o quê? Quase batendo 40 graus. Exato. Aí você falar para servir uma cerveja na temperatura ambiente,
é briga. É muito complicado, né? Porque a cerveja, a gente tem isso, é refrescante, né? Ah, vou me refrescar, vou tomar uma cerveja. O ideal é cervejas especiais não estarem muito geladas. Uau, essa acho que ninguém sabia, hein? Então, porque quanto mais gelada, menos você consegue extrair de características sensoriais dela. É por essa questão. Não quer dizer que a cerveja vai ficar melhor ou vai ficar pior, ou ai, tá estragando a cerveja. Não é isso. A questão é, quanto mais gelada, menos você consegue sentir o aroma. Quando você coloca na boca a cerveja muito gelada, ela pode congelar o seu palato. Uau. E aí quando ela desce na sua garganta, você não traz algumas características que deveria trazer aquela cerveja. Tanto é que uma cerveja especial, conforme ela vai ficando no copo e ela vai esquentando, ela vai trazendo outras caras, ela tem uma vida ali dentro do copo. Isso que eu ia te perguntar, dentro a hora que você, do processo de colocar da garrafa para o copo, ela tem ali alguma modificação, chega a fermentar ou não? Porque não é fermentada, não são todas que são fermentadas. Né? Tem alguns estilos que a fermentação continua na garrafa, mas isso de colocar no copo, você está trazendo características que aquela cerveja, ela existe para te trazer aquelas características. Então aproveita isso, né? Que delícia. Num copo, numa temperatura. Eu não sei você, sei o cliente também, mas eu tô ficando com vontade de abrir uma cerveja. Ficando com sede. Delícia, tá dando sede, né? E essa informação que você fala sobre temperatura, sobre armazenar, ela vem identificada nas embalagens, cada rótulo, cada estilo de cerveja, ela traz ali os seus diferenciais e explica para o consumidor como consumir? Alguns sim. Eu acho muito interessante quando isso vem no rótulo, tá? Informações que você sempre vai ter no rótulo, desculpa. ABV, que é o teor alcoólico da cerveja. Muitas cervejarias colocam o IBU. IBU é o índice de amargor da cerveja. Uau. Ele mede, ele pode ir de 0 a 120. Quanto maior esse número, mais alto, mais amarga a cerveja é. Isso é muito para IPAs, geralmente, trazem essa informação no rótulo. Então é interessante, você vê um amargor, um amargor de 30, pode não ser tanto, mas um amargor de 70, talvez você não estou muito acostumada com cervejas amargas. É interessante isso tá no rótulo, é um bom referencial para entender se essa cerveja é muito amarga ou não para você. Não que isso seja uma condição. Às vezes ela tem, mas ela tem um cereal que acaba mudando um pouco esse sabor, não deixa tão amarga. Mas é um referencial legal para você entender se ela é muito amarga ou não. Tem rótulo que vem o copo ideal, temperatura ideal. Que legal. Eu acho que as cervejarias... começar a reparar mais. As cervejarias têm se preocupado com isso. Eu acho que é legal essa preocupação que vocês estão tendo hoje de trazer alguém para falar do assunto. As cervejarias também estão trazendo para o consumidor entender um pouco, né? Como é esse serviço, né? Como que ele serve essa cerveja. É bem interessante isso. E aí aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? O que prato combina com cada cerveja? Se combina, né, dentro de um jantar, de um almoço, né? Ou a cerveja só está sempre atrelada a um petisco, a famosa harmonização, né? O que combinar com o quê, em que momento? Olha, combina. Cerveja, eu quero muito desmistificar isso. Cerveja vai muito bem com sobremesa. Tem cervejas ótimas para você harmonizar com sobremesas. Só para a gente ter uma ideia, hoje catalogados em guias internacionais são mais de 150 estilos cervejeiros. Então a gente tem uma gama muito grande, onde a gente pode tentar harmonizar, onde a gente tem uma variedade muito grande de cervejas. Tá? Quando a gente fala de harmonização, o mais importante da gente pensar, harmonização, equilíbrio. Então, se a gente vai pensar numa comida muito intensa, com características de paladar que são bem marcantes, o ideal é que a gente tenha uma cerveja que acompanhe, né? Entendi. Isso. Então tem os clássicos, né? Por exemplo, hambúrguer com IPA. Por que todo mundo... Ai, não, eu vou numa hamburgueria e tem uma IPA, aquele bacon fritinho, né? Ou frituras. Ai, que curiosidade. Que delícia. Que delícia. Porque o lúpulo, ele tem, né? Cervejas IPAs, a característica principal de insumo delas é o lúpulo. O lúpulo, ele tem a função de limpar o palato. Olha! Ele tira a untuosidade de gordura da boca.
boca. Então, quando você está comendo comidas mais gordurosas, que trazem essas características, a harmonização fica muito boa com esse tipo de cerveja, né? A gente estava falando ali nos bastidores da Vitibir, né? São cervejas leves, cervejas que têm casca de laranja, sementes de coentro. São cervejas ótimas para você ter num brunch, por exemplo. Que delícia. Né? Quem diz Bom que saber, num né? brunch tomando uma cervejinha? Sim, Vitibir é excelente para isso. Que delícia. Vai com frutas, vai com saladas, comidas frescas, mel. Então, assim, tudo isso, obviamente, a gente vai... Tem muita literatura que mostra isso, que a gente pode pesquisar e procurar, mas vai muito também do nosso equilíbrio de paladar, né? Do que a gente gosta de comer e beber. A harmonização nada mais é que esse equilíbrio, trazendo um terceiro sabor para nossa boca. Que bacana. E você quer indicar alguma curiosidade ou também onde esse tipo de informação, aonde o consumidor busca para ele se informar antes de comprar? Você tem alguma indicação? Olha, tem muitos livros bons. Eu gosto muito de indicar o Senac com relação a livros, literatura, porque eles têm uma boa organização com relação à gastronomia, a cervejas, tem muita coisa legal. Na internet tem aplicativos para isso. Tem um aplicativo chamado Untapped, que é um aplicativo que você coloca a pontuação da cerveja que você bebeu, você consegue cadastrar tudo lá, ver o que as pessoas estão falando das cervejas. É interessante, né? Bacana. Mas o que eu acho mais legal, Ana, que eu acho que é o mais legal pra gente indicar, escolhe as cervejas, junta um grupo de amigos, vai para casa, sabe? Troca, porque às vezes fala, eu não sei se eu vou gostar dessa cerveja, eu vou comprar uma garrafa dessa. Vai o que a gente chama, né? Em inglês, a gente chama de bottle share, que é dividir realmente e cada um beber um pouquinho da cerveja e entender o que tá bebendo, sabe? A famosa confraria, né? Confraria. Famosa degustação. Exatamente, degustação. Eu acho que isso é uma ideia legal, sabe? Não precisa, não quer anotar o que beber, eu acho que isso vai ser um pouco chato porque a gente tá falando de cerveja. Lógico. Mas assim, lê, entende um rótulo, né? Fala, vou beber um pouquinho desse aqui, esse aqui eu não gostei. Então, né, vamos dividir ali o primeiro, essa divisão ali da cerveja é bem bacana pra gente conhecer um pouco mais, assim. Isso é uma indicação. Beber é a melhor indicação. Essa indicação, a gente traz um recadinho, né? Que bebidas alcoólicas é só para maiores de 18 anos. E se você for beber, não dirija. E com moderação. E beba sempre com moderação. Moderação, exatamente. Isso é super importante. A gente sabe que tem, né, muitas questões que envolvem quando a pessoa está com teor alcoólico. Então, é beber com consciência, sempre o maior de idade. Exatamente. E a gente super respeita isso, é muito importante. Com certeza. Eu sei que a Ambev tem um programa super bacana sobre isso de beber com responsa, né? Sim, exatamente. E a gente está chegando ao final de mais esse episódio da Porta para Dentro, o videocast do Carrefour. E eu quero agradecer imensamente a Débora Cavalieri, embaixadora em cervejas especiais da Ambev, que trouxe tanta curiosidade, tanta informação, conhecimento, né? Assim, conhecimento que a gente não tinha ideia e que facilita esse dia a dia na escolha da cerveja na hora de você comprar ali na prateleira. Coloque essas dicas em prática e nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Débora. Obrigada, muito obrigada. Ana, eu que agradeço. E beba com moderação, não vamos esquecer. Obrigada, viu, Débora?